boa noite. No programa desta terça-feira, dia 3 de março de 2026, o nosso entrevistado é Sabino Neto, prefeito do município de Apodi. E ainda, a prefeitura enviou à Câmara, a prefeitura de Mossoró, o PL do reajuste do piso do magistério em 5,4%. O cenário político já está no ar. Participe aqui do nosso programa através do nosso Instagram. Você pode mandar sua mensagem, @cenário político TCM, ou pelo nosso WhatsApp, 988028941. É o nosso contato para que você mande sua pergunta, mande a sua interação, porque hoje a gente traz informações direto de Apodi com o prefeito Sabino Neto, sobre vários assuntos que envolvem aí o município de Apodi, o carnaval, a realização dos festejos. Também vamos falar sobre política partidária. Temos muito assunto aqui hoje com o prefeito Sabino Neto. Mas vamos trazer aqui informações sobre a Câmara Municipal de Mossoró, porque a discussão sobre a proposta de reajuste dos professores e a criação de um hospital veterinário aqui na cidade de Mossoró foram alguns dos assuntos abordados hoje na sessão da Câmara Municipal de Mossoró desta terça-feira. Na primeira sessão da semana na Câmara Municipal, alguns temas importantes foram abordados. Da parte da situação, a entrega da adutora em Passagem de Pedra foi algo valorizada pelos vereadores ligados ao prefeito Alisson Bezerra. Já na parte da oposição, muitas acusações acerca de possíveis interferências indevidas do Poder Executivo Municipal na Previ Mossoró. Uma outra expectativa é pela chegada do projeto que trata do aumento salarial dos professores, anunciado pelo prefeito Alisson Bezerra em uma rede social. Uma expectativa muito boa, né? A gestão do prefeito Alisson, que tem aí chegando já a mais de 40% de reajuste ao longo da sua gestão aos professores. Nós estamos aqui aguardando a chegada desse projeto, né, para que nós possamos discutir, né, com os vereadores e votar para que esse reajuste já seja logo implantado aí no contra-cheque dos professores da rede municipal de ensino. Dentre os requerimentos apresentados está um projeto que permite a criação de um bebedouro público para cães em situação de rua. O vereador Lucas das Malhas também falou sobre a criação de um hospital veterinário em Mossoró. Nós estamos protocolando hoje na nossa Casa Legislativa um projeto de lei, o qual consideramos importantes, que já é adotado em outros municípios do nosso Brasil, que é a instalação de bebedouros públicos para os animais em situação de rua no nosso município. E dois requerimentos bastante importantes que visa apoiar cada dia mais a corrida de rua. Estamos querendo que o município de Mossoró chegue ainda com mais serviços. A importância de nas terças, quintas e sábados, onde tem uma concentração e volume maior de corredores, é importante que se disponibilize profissionais de saúde e também de educação física para estar dando suporte a todas as pessoas da nossa cidade que visam a prática da corrida de rua no nosso município. A vereadora Marleide Cunha levou ao plenário uma discussão envolvendo a Previ Mossoró e disse que o Sindicato dos Servidores Mossoroenses entrará na justiça contra a prefeitura, alegando principalmente possíveis irregularidades e interferências indevidas. A prefeitura de Mossoró vem cometendo irregularidades nos conselhos do Previ Mossoró. A mais recente é a prefeitura indicar os representantes do Conselho Fiscal, todos os membros ligados à gestão do prefeito Alisson Bezerra. Isso é ilegal, é irregular. E é por isso que o Sindicato dos Servidores Públicos vai entrar novamente na Justiça para derrubar a portaria que indicou os representantes do Conselho Fiscal, inclusive dos aposentados e dos ativos, sem os servidores nem terem o direito de escolherem os seus representantes. O assunto transparência também voltou à pauta da oposição. O vereador Jailson Nogueira afirmou que vai enviar um requerimento para averiguar os gastos da prefeitura com as obras do Complexo Viário 15 de março. E hoje ele está se apropriando de uma obra que é uma obra que foi construída
através do mandato federal, né, do então senador, do então ministro Rogério Marinho, onde mandamos mais de 40 milhões para aquele anel viário, para aquela obra, para que ela saísse do papel. Mas ele não dá ênfase nenhuma. Então nós estamos colocando um requerimento para saber quanto foi que a prefeitura colocou na obra do anel viário. Tá aí as discussões na Câmara Municipal de Vereadores aqui de Mossoró, que tratou sobre vários assuntos, né? A gente tem aí saúde, tem educação e tem também infraestrutura sobre essa discussão do anel viário, que a Prefeitura, inclusive, essa semana informou que está com 90% de execução. Tem recursos federais, sim, recursos que foram destinados por meio de emendas parlamentares, recursos da União, e a gente traz também essa informação e acompanha também essa obra, a execução dessa obra que, em ano eleitoral, ela tem um prazo para ser entregue, inclusive porque o prefeito Alisson Bezerra é pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte, então deve deixar o cargo ainda neste mês de março, pelo menos foi a previsão que ele deu, e aí a gente aguarda se essa obra será entregue ainda neste mês de março. Mas a gente vai agora chamar para conversa o prefeito Sabino Neto, prefeito do município de Apudi, que também tem muita informação aqui para trazer para o cenário político, conversar com a gente também sobre o mandato, o primeiro mandato à frente da Prefeitura de Apudi. Sabino, que veio aqui ainda no período de pré-campanha, né, Sabino? Já se colocando aí à disposição do partido como um nome à Prefeitura, foi eleito e aí está nessa condução da Prefeitura de Apudi. Vamos começar falando, Sabino, de um fato mais recente, que foi o Carnaval de Apudi, realizado neste ano de 2026. Qual é a avaliação que você faz aí desse evento, desses festejos lá no município de Apudi? É um evento que cresceu ao longo do tempo? Como é que foi o investimento da Prefeitura nessa festa? Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite a todos que fazem parte aqui da TCM, né? Agradecer o convite, né, de toda a equipe, né, por essa acolhida. Dizer que é um prazer retornar novamente aqui a essa casa onde iniciei a minha primeira entrevista, foi com a senhora, né, aqui no cenário político, né, como pré-candidato. Já vim outras vezes em outras entrevistas, programas, café da manhã, falar de carnaval, sobre política. E hoje estamos aqui, de volta, né? E o primeiro assunto, né? Carnaval. Também desejar uma boa noite aqui a todos os telespectadores aqui de Mossoró e região, em especial ao povo de Apudi que está acompanhando, né, o cenário político com uma grande audiência, tenho certeza absoluta, para a gente falar um pouquinho de Apudi. Então, falar sobre o Carnaval de Apudi é muito fácil, né? O Carnaval de Apudi que mostrou esse ano para que veio, né? A gente se consolidou como o maior carnaval de rua do Rio Grande do Norte, além de um carnaval seguro e viável economicamente. Então, o Carnaval de Apudi é falar sobre cultura, sobre inclusão, né, sobre atrações a nível nacional. E o Carnaval de Apudi, na nossa avaliação, né, a gente já fez uma avaliação enquanto gestão, né, foi um carnaval onde todas as secretarias elas estiveram envolvidas, onde houve um plus, né, na grade, como também um plus social. Houve a interação entre a saúde, né? Segurança não quer dizer só naquela proteção, mas também o cuidado com a integridade física e a saúde do folião, né? Onde a gente teve praticamente quase zero, né, de atendimentos no nosso plantão. Lá a gente tinha uma equipe de plantão, né, um centro de saúde, um posto de saúde dentro do evento, né? Tivemos aí o nosso centro de controle e comando de operações, com sistema de câmeras, de reconhecimento facial, a grade que estava muito boa. Tivemos o carnaval sociocultural, começamos o nosso carnaval com o carnaval da terceira idade, depois o carnaval das crianças. Então, sim, foi um carnaval de todos os sons, de todas as idades, né, onde festa, para a gente ser feliz, também tem que incluir todos, né? Então, tivemos aí um show de inclusão no nosso espaço PCD, né? E tivemos aí recorde de público, né? A nossa sexta-feira ela bateu o recorde de todos os carnavais que já houve em Apudi. Então, atrações como o Xande, né, que abriram os nossos trabalhos na sexta-feira de carnaval. Sexta-feira, Natália, que foi uma inovação na gestão de Sabino Ivanildo, certo? Onde não tinha o dia com grandes atrações, com grande público, né? Era algo
mais simbólico de abertura de carnaval, entrega da chave, mas não, nós inovamos, né? É uma grande sexta-feira, para você ter noção. O ano passado, o maior dia do carnaval, né, em 2025, foi a sexta, e esse ano, né, se repetiu. Então a gente tem uma avaliação muito positiva. Nós tivemos uma parceria, né, entre, aí eu quero agradecer, né, ao governo do estado, ao deputado Neil Diógenes, João Maia, né, que estiveram envolvidos na captação de recursos para esse carnaval, né, também fazer jus às instituições que estiveram envolvidas, né, o CDL junto com o comércio, né, de Apodi, onde a gente fez um trabalho de fortalecimento do comércio, né, e também de fomentação de todas as cadeias produtivas do nosso município. Eu gosto muito de dizer, Natália, e a todos que estão nos assistindo, que o Carnaval de Apodi, ele movimenta e fomenta a economia antes do Carnaval, durante o Carnaval e após o Carnaval, com todo aquele, né, que ganhou o seu trocado no Carnaval, que se movimentou, que vendeu. Então, assim, o Carnaval viável. Então a gente agradece ao CDL por essa parceria, agradecemos à Polícia Rodoviária Federal, que esteve lá fazendo toda a parceria, o DENIT, que houve um plano de liberação da BR, onde a gente fez o nosso tradicional arrastão, que o maior público do Carnaval, sem dúvida, são nos nossos grandes arrastões. Polícia Civil com centro de comando, CIOSP, né, com todo o banco de dados, inteligência, que integrou Corpo de Bombeiro Militar, né? Então, assim, foram as instituições que fizeram realmente o Carnaval de Apodi tornar-se, né, de vez o maior carnaval de rua do Rio Grande do Norte nesse formato. Entre arrastão, entre a gente inovou numa terça-feira diferente, né, onde a gente tirou direto e onde a gente fez um grande momento ali na Praça Robson Lopes. Então, a avaliação é o mais positiva possível. Estamos aguardando, Natália e todos que estão nos assistindo, né, uma pesquisa de avaliação econômica do Carnaval feita em parceria com o CDL através da Fé Comércio, né, da federação, e estamos aguardando ansiosos, né, para que a gente possa apresentar à população números reais, né, para mostrar que o Carnaval de Apodi é muito mais do que uma festa, né? Então ele gera realmente economia, ele gira a economia, né, ele traz renda, né, para os apudienses e todos aqueles que passam aí meses e meses do ano, né, vivendo o Carnaval. Para você ter noção, a última pesquisa que a gente fez em Apodi foi em 2024. E a cada R$1 investido no Carnaval de Apodi voltavam mais de 10 para a economia. Então, um impacto muito grande, né, dentro da economia. E para você ter noção, o valor maior que é injetado na economia de Apodi hoje é a folha de pagamento do município e a do estado, né? E o Carnaval de Apodi, em 5 dias, ele consegue superar em 6 meses, né, esse impacto econômico que essas folhas de pagamento faz e gera na economia do município. Então, são números que mostram realmente a viabilidade econômica, né, do Carnaval de Apodi. O prazo está acabando para os estudantes que buscam uma vaga no IFRN em Apodi. As inscrições para o programa Partiu IF seguem até o próximo domingo. O programa é uma ação nacional que no Rio Grande do Norte é executada pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN. O foco é recompor habilidades e competências de estudantes que cursaram todo o ensino fundamental em escolas públicas e desejam fazer o ensino médio no Instituto. Ele é um programa que ele tem um objetivo de oferecer aulas, né? Ele oferece aulas nas disciplinas de português, matemática e ciências, que são voltados para a recuperação da aprendizagem desses alunos e, consequentemente, também para prepará-los para um eventual processo de seleção para ingressar no Instituto Federal. Para o campus Apodi, as aulas serão presenciais e acontecem de terça a quinta-feira. Para quem deseja participar, além de estar no 9º ano, deve fazer parte também dos grupos prioritários, que incluem famílias com renda de até um salário mínimo por pessoa, além de negros, pardos, indígenas, quilombolas ou pessoas com deficiência. Ao todo são 40 vagas no curso que funciona exclusivamente no turno matutino. Uma oportunidade de se preparar, quem sabe ingressar no próprio IFRN e ainda contar com uma bolsa de auxílio, que dura durante todo o período do curso. Pelo edital ele vai ter acesso às informações,
irá fazer o seu cadastro e irá, né, seguir cada passo do processo de... E aqui vai uma informação importantíssima, que são as datas de inscrição, que elas se encerram dia 8 de março. Então fiquem atentos, né, para que não percam essa data. E aí, uma outra coisa importante, né, que você perguntou, a questão dos custos, além de não ter custos o curso, para os alunos selecionados, que serão selecionados através de sorteio pelo próprio sistema, eles terão uma bolsa de R$200 mensais ao longo do curso. Então o curso ele tem uma previsão de aproximadamente 8 meses, e aí todos os meses os alunos receberão em sua própria conta um incentivo de apoio ao estudo de R$200. E essa bolsa ela está condicionada à frequência do aluno ao curso. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo portal na internet, o portal do candidato do IFRN. É preciso anexar documentos como histórico escolar ou declaração de que sempre estudou em escola pública. O resultado final, com a lista dos selecionados por sorteio, será divulgado no dia 6 de abril. A informação do IFRN de Apodi também, esse Partiu IF Apodi, que o prazo vai até domingo. Nessa entrevista aí conduzida por Alivassi Costa, lá na Rádio 98 FM de Apodi. Mas a gente fala de Apodi agora com o prefeito Sabino Neto, trazendo mais assuntos relativos à gestão do prefeito, a discussões políticas também. Estamos em ano de eleições, temos alguns assuntos para tratar com o prefeito. Mas, prefeito, a gente traz aqui, a gente tem que perguntar sobre esse assunto que teve a ver com aquele episódio que aconteceu lá na cidade de Apodi em relação à segurança privada. E aí o senhor se manifestou por meio de nota, a prefeitura se manifestou por meio de nota, mas é importante a gente trazer esse assunto para esclarecer para quem está em casa como é que se deu esse acompanhamento da prefeitura sobre essa situação. E aí eu esclareço para quem está em casa, um jovem surdo que informa que foi agredido por um segurança privado durante o evento lá, o Carnaval de Apodi. Como é que a prefeitura tratou toda essa questão? Então, a prefeitura de Apodi, né, a gestão do prefeito Sabino de Ivanildo, a gente todos conhecem lá, né, a nossa forma de fazer inclusão, seja em qualquer área do nosso município. Inclusive a gente falou do carnaval e fomos espelho, né, com relação à inclusão, né. Então isso foi um ato a qual houve em Apodi, infelizmente, mas que houve total reprovação e repúdio da nossa gestão. Então, de pronto, né, logo após, né, no dia seguinte que a gente ficou sabendo, né, eu fiquei sabendo particularmente quando a gente viu nas redes sociais, mas logo na quinta-feira, né, então eu já coloquei a caneta para funcionar mesmo, né, com sanções à empresa, né, abrindo já um processo administrativo com relação a isso, cortando o pagamento, né, que ainda não tinha sido feito, né, entre outros. Visitei pessoalmente, né, e não quis holofotes para isso, a família, e me coloquei à disposição, não só enquanto prefeito, mas enquanto ser humano, né, porque a gente entende aquele tipo de ato, né, ele não pode ser aceito, né, por ninguém, né, por nenhum ser humano, quanto mais para quem representa, principalmente, né, um dos pilares que eu acho mais bonito, eu que sou da saúde, é a equidade, né, e a gente tem que cuidar, né, de quem mais precisa, né, de forma diferenciada. Então, assim, a gente se propôs, fomos lá, colocamos a saúde, né, à disposição, ação social, para fazer realmente esse trabalho de recuperação, infelizmente, do que aconteceu com esse jovem, né, e estamos aí, vamos seguir, né, o rigor da lei, né, para que todos os culpados envolvidos, né, venham a pagar por esse triste acontecimento, para que não aconteça mais isso em Apodi, né? Apodi que foi uma referência, né, no tocante da segurança no Carnaval de Apodi, né, praticamente com poucos incidentes. Então a gente lamenta, né, que isso tenha acontecido. Infelizmente a gente não tem como controlar a consciência, né, de cada um, mas pode ter certeza, né, que o prefeito Sabino, que a nossa gestão, ela vai apurar, né, com total rigor, né, e dar responsabilidade e sanções a qualquer envolvido, né, que tenha a ver com esse triste e lamentável caso. É importante trazer o esclarecimento para deixar claro também para quem acompanha aqui a rede TCM, o grupo TCM, sobre o posicionamento da prefeitura em relação a essa situação que repercutiu bastante. Mas, prefeito, vamos falar de outro assunto que tem a ver com a sua visita a Brasília. Na semana passada, o senhor esteve em Brasília,
Inclusive, houve a mobilização de prefeitos aqui do Rio Grande do Norte, o movimento lá da Confederação Nacional dos Municípios, né, da CMN. E aí tem a ver com aquela pauta municipalista, a defesa aí das pautas que defendem a autonomia dos municípios. Como é que foi essa visita lá em Brasília? Como é que foram as articulações também? E o que é que traz para a Apodi essa visita? Então, é um momento muito oportuno, né? A gente tem que deixar bem claro que é em Brasília, Natália e todos que estão aí, né, do outro lado da telinha, é em Brasília que acontece tudo, né? Então, nós temos que estar presente, né? O ano passado, o município de Apodi, nós batemos recordes, né, em indicação e pagamentos de emenda, né? Em toda a história de Apodi foram quase 12 milhões de emendas captadas e recursos, né, através dos nossos parlamentares, né? Então a gente bate a porta de todos, né? Tivemos um primeiro momento na terça-feira em Brasília, né, que chegamos lá, que foi uma pauta na CNM onde a gente discutiu pautas que tirariam realmente a autonomia do município, e a gente tem que lutar por municípios, né, para que os municípios eles sejam descentralizadas ações de cima, né, para baixo, porque é no município onde as pessoas moram, onde tem a proximidade com o gestor, então isso é uma pauta que acontece, então as coisas acontecem no município, então a gente tem que ir lá em Brasília lutar para que cheguem aos municípios, né, de forma descentralizada e que nenhuma pauta venha tirar a autonomia e o poder de investimento dos municípios. Então esse foi um grande momento aí, né, para todos os prefeitos do Brasil, e eu fiz questão de estar dentro, né, porque sou um prefeito municipalista realmente, né, onde a gente tem que se juntar e juntar força para que a gente, porque quando o cidadão ele está precisando de alguma coisa, ele vai na casa do prefeito, ele vai no gabinete do prefeito, dos vereadores, então a gente precisa realmente, né, desse pensamento a nível federal, né, que essa descentralização ocorra convergindo para os municípios. E a segunda pauta, né, nós tivemos pautas importantes com os gabinetes dos senadores que nos receberam, dos deputados federais que nos receberam, né? Então, assim, esse ano a gente já conseguiu captar em torno de, só com emendas, até agora, né, Natália, só houve a indicação de emendas individuais, né? Nós temos 3 momentos em Brasília, explicar a todos aqui. São as emendas individuais de cada parlamentar, o senador. Temos um momento que temos as emendas de bancada, e ainda podemos ter um terceiro momento, que são as emendas de comissões, caso, né, algum dos nossos parlamentares estejam, né, em uma comissão importante, então aparece também esse tipo de emenda. Então a gente já conseguiu captar 9 milhões de reais, né? Em resumo aqui, esses 9 milhões foram captados entre os gabinetes do senador Stevenson, né, já confirmado, o deputado João Maia, deputado Robson Farias, senadora Zenaide Maia, né? Ainda ficamos esperando também Rogério Marinho, que positivou também para o município de Apodi, Carla Dix também, que nos recebeu. Então, assim, a gente já conseguiu nesse primeiro momento, né, nossa primeira viagem a Brasília no ano de 2026, já garantir uma captação de praticamente um pouco mais de 9 milhões de reais para o município de Apodi. Então, eu fico grato, né, a todos os deputados e senadores que nos receberam e que compraram as pautas, não de Sabino, não da gestão, mas sim pautas que eu levei, né, na escuta com o povo de Apodi, porque a principal, né, pilar que eu vejo da minha gestão é justamente, Natália, estar ouvindo a população. Certo, aí essas visitas dos prefeitos têm também esse poder de articulação, de destravar investimentos em áreas essenciais. Acredito que há necessidades dessa articulação aí com a União também, com os deputados, com os senadores, para que os investimentos cheguem aos municípios, né? E sempre os prefeitos vão lá em Brasília para poder se fazer presentes e construir essas pontes para destravar investimentos. Isso é importante aí, principalmente nas áreas de infraestrutura, que é preciso ter essa contrapartida da União e esse recurso aí que vem de outras áreas. Olha, a Prefeitura aqui de Mossoró divulgou um relatório pluviométrico referente ao mês de fevereiro aqui na cidade. Vamos acompanhar.
A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, SEADRO, divulgou na segunda-feira, dia 2 de março, o relatório pluviométrico referente ao mês de fevereiro. O levantamento apontou que o volume acumulado para o mês de fevereiro, o total foi de 118,7 milímetros. O esperado seria 103,7 milímetros. Segundo o professor de Ciências Naturais, Alciomar Lopes, apesar do veranico de 11 dias seguidos no mês de fevereiro, o volume de chuva foi 14,4% maior que o esperado para o mês. Veja só, nosso período chuvoso nós começamos em janeiro com bastante dificuldade, certo? Só 3 dias de chuvas e o volume bem abaixo da média. Mas quando chegou o mês de fevereiro, o Oceano Atlântico Sul, que é o nosso principal, ele passou a aquecer. Começou aquecimento, e aí chegou a uma temperatura de 28,8 graus. Ficou um pouco mais aquecido do que a parte norte. E aí passou-se a ser fundamental no nosso período chuvoso, porque a umidade quente do Oceano Atlântico Sul com a umidade mais fria do Oceano Norte, do Atlântico Norte, convergeram e formaram essa banda de nuvem no nosso litoral, proporcionando chuvas melhores no mês de fevereiro. O professor falou também que as previsões para março e abril... Até o dia 20, que no dia 20 vai acontecer um fenômeno meteorológico chamado de equinócio, que é a mudança da estação verão para a estação outono. Nós temos dia 19, é o dia de quem? Dia de São José. Então, a continuar essa evolução da temperatura do Atlântico Sul, quando for no dia 19 para o dia 20, vai ser o pico para que tenhamos muita chuva, março, abril, maio. E aí a gente traz esses dados pluviométricos aqui de Mossoró, as chuvas registradas aqui na cidade, que ainda são chuvas tímidas, apesar desses dados apontados pela Secretaria de Agricultura indicarem um aumento de 15% na projeção para o mês de fevereiro. Lá em Apodi, como é que está o período de chuvas? Tem chovido lá por Apodi? Como é que estão os reservatórios? Então a gente está acompanhando bem, né? Ainda temos uma quantidade quase em torno de 40%, né, da nossa barragem, né? Mas a estiagem causou a seca dos pequenos reservatórios, né? Barreiros, açudes, mas que estão começando a tomar água, né? A gente começou a ter um período chuvoso agora, né? A chuva traz alguns transtornos, mas é muito bem-vinda, né? E a gente tem uma equipe muito boa lá, uma força-tarefa junto com a Defesa Civil, para você ter noção, agora no final de semana, né, nós tivemos uma chuva intensa e uma comunidade lá, um distrito de Melancias, né, choveu em menos de 3 horas, 148 milímetros, então chuva, é muita chuva para pouco tempo, né? Então houve alguns transtornos, né? Então a gente ainda está avaliando tudo isso, mas estamos lá, né, aguardando que venha mais chuva para que o nosso criador ele possa ter, né, a pastagem, que ele possa plantar, né? O nosso corte de terra, né, já passa de 3.000 horas, né, de corte de terra, né? Temos uma perspectiva de chegar a mais de 6.000 horas de corte de terra, beneficiando mais de 3.400, né, produtores. Então, chuva é sempre bem-vindo, né? Ainda está um pouco abaixo da média, mas acredito que agora o mês de março sempre é um mês mais chuvoso lá em Apodi. A gente vai mudar um pouco de assunto para falar de política das eleições, dessa preparação aí para as eleições. Temos as articulações aí pré-definidas, né? Inclusive o presidente estadual do MDB, o Walter Alves, já se posicionou, já se colocou como apoiador do projeto aí junto com a União Brasil, esteve presente lá no evento do União Brasil. Como é que o senhor vê essas articulações? O senhor é do MDB, se candidatou pelo MDB, né? Teve todo esse apoio do partido. Quais são os apoios do prefeito Sabino hoje nessa fase de pré-campanha? Então, a gente já vinha, né, em uma conversação com o prefeito Alisson de Mossoró, né, isso é fato desde o início, né, sempre mantive um bom diálogo com o presidente Walter, né, onde ele falava em assumir, pediu um pouco de aguardo, né, nas nossas decisões. Estive com ele em Brasília
salvo engano, no mês de dezembro, onde ele me pediu até o mês de janeiro para que a gente aguardasse um posicionamento oficial e uma decisão do partido a nível estadual, né? Então a gente já tinha criado um vínculo, né, com o Alisson, onde era muito difícil de ser quebrado, né, até pela proximidade das cidades, né, por entender que o Estado precisa de uma quebra mesmo de paradigma, né, uma quebra de gestão. E com a articulação a nível estadual do partido, né, facilitou essa nossa decisão com relação a apoiar, né, o projeto de pré-campanha do governador Alisson, do pré-candidato a governo, né, prefeito Alisson Bezerra, já chamando de governador. Mas é porque eu brinco com ele, é pro governador, né? Mas assim, a gente está imbuído, né, junto com o partido, junto com o grupo, em Apodi, né, nesse projeto de pré-campanha e, quem sabe, campanha posteriormente, né, do prefeito Alisson Bezerra. Tem acompanhado aí essa formação de nominatas, esses nomes do MDB, a Assembleia Legislativa, também a Câmara dos Deputados? Com certeza, né, Apodi hoje ele tem um cenário diferenciado, né, já que por tantos anos, né, mais de 100 anos, a Apodi esperou ter um assento na Assembleia, né, então isso é um legado que a Apodi não pode deixar escapar de forma nenhuma, né, Natália? Então existe uma situação local muito peculiar, né? Para você ter noção, hoje a gente não tem vocês em Mossoró não tem um filho da terra nascido de Mossoró, né, como deputado estadual. Então a Apodi hoje tem o privilégio, né, de ter uma das 24 cadeias. Então isso aí, o nosso grupo, ele é muito consciente que a gente tem esse dever, não com a cadeira do deputado Neilton, mas com a cadeira que pertence hoje ao município de Apodi, né? Para você ter noção, Neilton já alocou mais de 4 milhões de reais enquanto deputado estadual para o município de Apodi, entre outras lutas que eu poderia citar aqui. Então isso corresponde aí a 30% do que ele teve de emenda. Para você ter noção, proporcionalmente, né, nenhum deputado estadual que foi votado em Apodi jamais chegou nem perto de alocar isso, nem levar tantas benfeitorias. Mas se você levar isso até para o lado de proporção de um deputado federal aí que tem 35 milhões só de emenda individual, né, para levar 30% o que o nosso filho da terra levou, ele necessitaria botar em torno de 10 milhões e meio de reais, algo que nunca aconteceu. Então, a Apodi, né, a gente tem esse compromisso não com a cadeira que é de Neilton hoje, mas com essa cadeira que é de Apodi, que é cada filho de Apodi, né, que hoje a gente tem uma voz diferenciada a nível do Estado. E aí eu dou um exemplo muito claro disso aqui, fácil, além de muitos outros exemplos, a gente não tem muito tempo. A expansão do SAMU, a Apodi estava fora por ter uma unidade de suporte básico. E foi através de uma junção entre COSEMES, o nosso grupo e a voz de Neilton dentro do governo que a gente conseguiu reverter esse quadro, e a Apodi hoje conta com a unidade de suporte avançado do SAMU. Então isso é muito importante, essa voz lá dentro, para estar lá, né, falando por Apodi. Então a gente tem essa peculiaridade, então eu estou acompanhando tanto a formação da nominata do MDB, como também estou acompanhando a do União Brasil, PP, né, da federação, porque a gente tem um interesse em comum de Apodi, que é manter, né, a nossa cadeira de deputado estadual que pertence ao povo de Apodi. Pois é, inclusive eu vi uma matéria do vice-presidente, o atual vice-governador Walter Alves, que ele fala em até 3 ou 4 deputados estaduais pelo MDB. Vamos ver como é que vai se comportar aí o eleitor, né? Trazer aqui uma pergunta que todos os dias o Luiz Aires insiste nessa pergunta. A gente vai trazer aqui, Luiz Aires, para você, sobre o IFA, o pagamento do IFA. O Sabino foi secretário de saúde do município de Apodi, é da área da saúde, e traz essa explicação também do ponto de vista técnico e legal sobre o incentivo financeiro adicional para os agentes de endemias e agentes de saúde. Como é que isso funciona? Como é que isso pode ser aplicado ou é aplicado no município de Apodi? Quem foi que perguntou? Luiz Aires, ele é agente de saúde aqui de Mossoró. De Mossoró, né? Então, assim, respondendo, né, para o agente de saúde aqui de Mossoró, né, enquanto secretário de saúde, eu tive um assento, né, no COSEMES, que é o Conselho de Secretários de Saúde do Rio Grande do Norte, né? E posteriormente a gente teve várias discussões no CONASEMES, que é o conselho a nível de Brasil.
E aí saiu uma nota técnica onde orienta a todos os secretários de saúde de municípios e gestores, né, que não há embasamento legal, nem há um repasse financeiro, né, que justifique esse incentivo. Né? Então, lá enquanto secretário, né, a gente implantou o piso dessa categoria, a gente tem um plano de carreira e salário também que foi atualizado, né, para os agentes de endemia, porque a gente entende que a porta, né, de entrada do SUS é através dos agentes de saúde. A gente passou por uma modernização do trabalho dos agentes, mas infelizmente, né, esse incentivo a qual eles falam, o CONASEM já lançou uma nota técnica, né, que não dá embasamento legal e jurídico para que seja feito. Está aí o posicionamento do prefeito Luiz Aires sobre esse assunto do IFA, o incentivo financeiro adicional que ele traz aqui como pergunta. Que é diferente, viu? É diferente porque existe o incentivo, que é o Previne, né? Que é totalmente diferente, né? Há uma legislação, uma portaria totalmente diferente, a qual engloba todos os profissionais que estão dentro da equipe de estratégia de saúde da família e também de saúde bucal. E aí, prefeito, o senhor falando sobre esses investimentos e desses recursos que o senhor foi lá em Brasília, hoje essa destinação de recursos são para quais áreas especificamente hoje que o município precisa? Então, hoje, né, a gente conseguiu aí na área rural, né, a gente conseguiu uma patrulha agrícola leve para o município de Apodi, um investimento de mais de R$250 mil através de Zenaide. Nós conseguimos aí 2 milhões de custeio, né, para o município de Apodi na saúde, né, 1.000 em MAC, 1.000 no PAP, né, através de João Maia, né, para que a gente pudesse ainda implementar mais a nossa saúde, né. Conseguimos aí emenda especial de Zenaide no valor de 1.600.000, que vão ser construídas 2 UBS, né, e aí vai ficar faltando só uma UBS para que a gente, assim como eu botei no meu plano de governo, que eu quero deixar 100% das unidades básicas de saúde com sede próprias e adequadas, né, conseguimos aí um montante de 2 milhões de estilos para a construção do nosso tão sonhado ginásio poliesportivo, que já se junta com 1,5 milhão que já está guardado também para esse propósito. Tivemos aí mais de 1 milhão de Rogério Marinho para calçamento, para saúde. Tivemos também no Ministério do Esporte, através de João Maia, para a reforma do complexo esportivo que tem em torno do ginásio Vils Custódio. Temos ainda várias outras coisas. Estamos prestes a dar uma ordem de serviço, né, também do nosso centro esportivo, né, que foi do PAC. E temos aí, Natália, uma boa notícia, né? Estamos aí também para lançar o edital, que foi um recurso garantido por ROFS, tanto para custeio na saúde, como para a construção dessa praça, que é a primeira praça neurosensorial do Rio Grande do Norte, porque inclusão é uma marca da nossa gestão. Está aí o prefeito Sabino Neto trazendo essa prestação de contas do mandato, sobre a ida a Brasília, sobre o carnaval, sobre os projetos em desenvolvimento na cidade de Apodi. Prefeito, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Cenário Político. A gente agradece a sua vinda de Apodi até Mossoró para conceder essa entrevista, prestar contas, trazer as informações do mandato e, claro, falar para o Grupo TCM e falar também para várias regiões aqui do Rio Grande do Norte, né? A TCM está em Natal, está em vários municípios do estado. A gente agradece a sua vinda aqui. Seja sempre bem-vindo e boa sorte. Eu quem agradeço, a Natália, a todos que fazem parte, né? O Cenário Político, que tem uma audiência aí gigantesca, não só em Apodi. Eu cheguei aqui dizendo que estava cansado, né, de um dia corrido. Eu saí da prefeitura às 5 horas da tarde só para tomar um banho e vim, mas quando a gente chega aqui, falar um pouquinho de Apodi, falar do que a gente pensa para Apodi, falar do amor que temos por Apodi, é sempre bom. E estar assim, vindo aqui para mostrar com transparência o nosso trabalho, é muito importante. Então, agradecer a todos vocês pelo convite, dizer que estou sempre à disposição e também agradecer a cada um apodiense, em especial, né, a todos que estão nos assistindo, mas em especial o meu querido povo de Apodi, por estar acompanhando e por estar torcendo e principalmente participando da gestão, porque estamos de portas abertas para que você venha participar junto conosco dessa gestão. Obrigada para você que acompanha o nosso programa Cenário Político. Manda um alô rapidinho aqui para o Sargento Niel, Dona Dita lá no Sumaré, o João, diretor da UPA do Alto de São Manuel, que inclusive manda um abraço aqui para o prefeito Sabino. Tá aí o nosso Cenário Político de hoje, que trouxe aí o prefeito Sabino Neto de Apodi.
A gente fica por aqui, voltamos amanhã com muito mais debates e discussões no cenário político. Até lá. Tchau, tchau.